para você. Fala aí, como é que... Boa noite, Maurício. Boa noite, Maurício. Fala aí, como é que cria uma coluna nova na tabela do Mongo? É só você criar o campo no código, porque quando você for rodar lá, ele já executa. Não dá mais falta de coluna? Não. Como é que você cria uma... O Mongo Como é que assim. você cria uma tabela? Como é que cria uma tabela? É. Você só cria a propriedade lá na classe e quando você roda a classe, ele já cria para você lá. É como se fizesse um insert e ele já cria a tabela para aquele insert. O Mongo só falta falar assim para você. Você quer fazer isso? Não existe, eu crio para você, tá? Não tem problema. Isso aí é Mongo. Muito eu não bom. falei não, Denise. Isso aí tá E aí, Maurício, tudo bem? posto no meu canal, porque o chefe pediu para eu botar lá. No caso do Java, eu tenho um framework que um colega fez. Não. Eu só crio a classe modelo, seria o espelho do banco de dados, né? Eu crio a classe anotada. Aí quando eu rodo no Mongo, ele já vai criar tudo para mim. Eu só me preocupo em criar a tela. Beleza. Bom, vamos voltar aqui ao nosso roteiro. Onde que nós estamos parados? Foi na 87 ontem, se não me engano. 87? Acho que foi 87, se eu não estou bem muito enganado. 87. Maurício? Olha o Maurício aí. Opa. Não fale não, que dá para ouvir daqui, minha filha. Aí, Maurício aí, ó. Oi? Isso aí. É isso aí. Tava na... Nós estamos seguindo aqui esse livro do Marco Cantu. Nós Statement. estamos batendo capítulo por capítulo aqui. Nosso objetivo é ver se a gente sobrevive até chegar no final dele. Se a gente sobreviver depois de chegar nele, a gente passa lá pro Coding Delphi lá, como que chama do Nick Rhodes. Aí a bagaça vai pegar, hein? Aí o bicho vai apertar. Bom, vamos seguir aqui. Eu tive dando uma olhada já nesse capítulo de Language Statements e eu vi que não tem muita coisa nova aqui não. A gente vai passar rapidinho, porque a gente não tem muita novidade não. Então, mas tem umas coisas que valem a pena ressaltar. Nós não vamos ficar falando de multiplicar uma variável por 2, uma variável não sei o que, tá? Não vamos falar disso não, tá? Mas tem, de cara aí a gente tem um randomizing. Ou seja, para você gerar um número randômetro, você precisa disso. Curiosamente, quando eu precisei gerar números randômetros, eu não usei esse cara aí. Então a regra diz o seguinte, que eu preciso primeiro gerar uma semente para fazer o sorteio dos números de como é que você vai começar a geração da sequência randômica. Então ele fala assim, primeiro você precisa iniciar essa semente de geração. Randomize. Ou seja, esse comando, na verdade, não retorna nada. Ele só inicia o processo. Eu não sei porquê, mas às vezes que eu usei, eu não fiz uso desse cara, não. Tá? Mário, posso interromper um pouquinho? Pode. Esse randomize, ele gera número aleatório, certo? Nome aleatório, né? Mas tem alguma possibilidade de fazer não deixar repetir? Não há garantia. Você consegue, dentro de uma faixa, assim, durante um certo tempo, estatisticamente eles serão diferentes. Mas depois de um certo tempo que você joga muito o mesmo número, joga, ele vai começar a repetir.
Então você não tem garantia de que ao longo de um período de muitas vezes que você pede para gerar um número aleatório, você não tem garantia de que ele não se repete. Se perde, né? É. Ah, tá. Tá? Mas existe um negócio que é melhor do que fazer randomize se você quiser fazer... se você de fato quer procurar coisas que eles são sempre diferentes um do outro. Né? E como você falava um pouco antes da gente começar aqui, você falava do autoincremento, mas você pode usar um guide. O guide ele nunca se repete. Então você não precisa de autoincremento se você tem um guide. Então, e isso é uma coisa que o pessoal usa pouco ainda. Aí o autoincremento é mais voltado para o banco mesmo, né? Então existe uma função que de fato ele gera um número aleatório, que é o round. Round é arredondar, né? É random. Random. E você vai dizer um range de que ele vai utilizar. Vamos ver aqui o que ele tem no help aqui. Ó. Inicializa um número, um gerador de número. Adiciona uma chamada simples ou um single. Um single também é solteiro, né? Quem que é bom de inglês aí, ó? Single é. E atribui o valor a um round seed, que é a semente de randomity. Essa faixa aqui, na verdade, é o que interessa pra gente. Ó. Quer dizer, o que eu vou jogar dentro dessa faixa? Tem que ser alguma coisa maior ou igual a 0 e menor que 1. Mas se ele é inteiro, então tem que ser 0 ou 1. Ou seja, seria possível fazer isso, por exemplo? Vamos ver se isso é possível. Vamos colocar aqui um memo. Alguém aí gosta de memo? Já usei muito já isso aí. Esse cara aí, de vez em quando, dá pra fazer alguma coisa nele, né? Vamos ver o que vai acontecer se eu... Seria bom colocar um botão aqui também, né? Quer dizer, a nossa intenção aqui é gerar os números aleatórios, tá? Vamos ver o que vai acontecer com essa brincadeira aqui. Principiante esquece de declarar as variáveis, tá? É normal. Então, veja só, aquele número que eu coloquei lá em cima, ele vai dizer da faixa que eu vou gerar. Como eu coloquei 1000, ele vai gerar números que podem no máximo ter valor de 1000. Por isso que você cai na situação que você pode repetir o número. Porque você pode estabelecer uma faixa muito pequena e aí chegou na hora que você jogou as 1000 vezes, ele vai começar a repetir. Não tem como não estourar limite, isso uma hora. Chegou no limite, ele começa a repetir, né? A hora que ele bater naquele limite, ele vai voltar a repetir os números novamente. E mesmo assim, não há garantia de que dentro de determinada faixa não vai haver uma ou outra repetições. Né? É mais ou menos como jogar na loteria. Tem hora que repete o mesmo número. Quer dizer, se você imaginar o globo lá da loteria, seria como tirar as bolinhas de lá. Você tira e volta elas para lá, tira e volta elas para lá. Porque você continua com a mesma faixa. Uhum. Ou seja, num dado momento ele pode se repetir. Eu acho que aqui da lista é um dos itens que eu estava destacando. Outro dia eu fiz um trabalho para fazer número de sorteio para a Loteria Federal. Eu fiz isso com Firebird. Aí as regras eram assim, o cliente tem que ter CPF quando compra. Aí se ele compra de 0 a 0, não vai comprou, né?
Mas se ele compra até R$30, ele não recebe número nenhum. Se ele compra de R$30 até 60, ele recebe um número de sorteio. Se ele compra de 60 até 90, ele recebe 2 números. Aí o que nós fizemos, e quem ganhasse acertasse o número da loteria, ia ganhar 2 passagens para Portugal. Ó, Essa era a promoção lá do estabelecimento, né? E isso aí tá rodando. Vai até a metade de dezembro, que eles vão estar gerando números da Loteria Federal para concorrer a 2 passagens para Portugal. quem ganhou ainda? Ainda não, porque ainda não acabou a promoção ainda. Vai acabar e ninguém vai ganhar. É. Vai acabar e ninguém vai ganhar, né? A intenção da empresa é essa, né? Não, não sei qual é a intenção, porque eu não entrei nos detalhes, né? Bom, então, aqui é gerar número randômico, é coisa que vamos pular, porque não precisamos ficar muito tempo aí. If também, eu estava olhando aqui, não vai ter novidade nenhuma. Você tem um cara, se é verdadeiro ou é falso. Se ele for verdadeiro, mostra executa, no caso, que executa uma função. Se for um else, executa outra função. Não vale a pena nem a gente ficar muito tempo aí. A não ser que alguém aí tá olhando aí e tem alguma dúvida em relação a isso. Se tiver, vocês falem, que aí eu dou uma parada aqui, né? Acho que falar de if não tem muita novidade. Nós já falamos aqui dos cases também, né? Então a gente já abordou sobre isso. Vamos pular mais um pouco. Aqui tem um exemplo, mas esse exemplo é de C, tá? Esse exemplo não é de Pascal, switch. No Pascal não tem switch, ele tem case. A construção do Pascal é essa de case, enquanto que no C você tem essa outra construção. O for, podem perguntar se vocês tiverem alguma coisa. O for, ele tem 2 construções. Ele pode ser andar para frente ou pode ser andar para trás. No caso aqui ele está andando de 1 até 10. Então o que ele vai executar aqui embaixo no total, que ele está somando o i, ele vai começar no 1 e vai parar de girar. Esse loop vai parar de girar quando ele chegar no 10. Pra Também trás não tem é muito. alto, né? Se é para trás, eu acho que deve ter aqui. Tem outro exemplo de C aqui, ó. Tem um down to aqui, ó. Ou seja, o down to ele anda do 10 e vai até o 1. O down to é porque ele vai decrementar ao invés de incrementar. Lembra que quando nós falamos disso, um exemplo que eu dei foi quando você precisa destruir um item que está dentro de uma lista. Você não pode começar a destruir pelo mais baixo, você tem que começar a destruir pelo último. Porque se você começar a destruir pelo item 1, todos os que estão acima dele vão descer e virarem item 1 de novo. Aí se você destrói o item 1, os outros que estão em cima vão descer e virar item 1 de novo. Então você tem que fazer um down to para deletar os itens de uma lista. Você tem que começar a deletar os que estão mais em cima da lista. Então se você tem lá 10 itens na lista, você tem que primeiro deletar o 10º, depois deletar o 9º, depois o 8º. E se você fizer o contrário, você vai ter um problema de acesso de memória. Você vai tirar da lista os últimos itens, eles vão começar a dizer que eles não estão lá naquela lista mais, né? Porque os itens estão se movimentando quando você deleta os primeiros. Dá aquele index out of bounds, né? Esse eu acho que é um deles quando você estiver falando de listas simples. Mas se você estiver falando de objetos que você vai liberar, fatalmente talvez você tenha um access violation também. Alguma coisa assim pode acontecer, né? O mais comum é esse que você disse aí. Um for, ele não serve só para contar números, dizer de 1 até 10 ou de 10 para 1 no down to. Você também pode fazer for para char. Então você pode fazer um char que vai de A até Z. Também serve. E se você fizer um down to, também funciona do mesmo jeito. Uhum. Ele serve também para você trabalhar com variáveis que estão setadas com um tipo. Então, por exemplo, ele tem aqui, ó, The Switch, Club, Diameter, Heart, Spade.
e ele diz assim, ó, eu tenho várias possibilidades dentro dessa lista aqui. Então eu posso começar do primeiro e ir até o último. Ou seja, esse é o primeiro, o club é o primeiro item, e o que vai subindo até chegar no spade. Se você fizer um down to, ele faz o contrário, ele corre a lista ao contrário. O for ele pode trabalhar com vários tipos de dados. Mas se você não sabe aonde que começa a lista, você pode usar um low. Lembra que a gente falou disso quando nós estamos trabalhando com string? Quer dizer, eu posso fazer de uma string, eu posso fazer de low tal para high tal. Isso serve para lista, isso serve para números, isso serve para várias coisas. Por exemplo, tem um caso aqui de quando se usa string. Por que a gente precisa usar low e high e não e o máximo da string? Porque a gente tem diferenças entre o Win32, o Win64, iOS e Android. Essa construção não é igual, nem todas as strings começam na posição 1, dependendo do sistema operacional que você estiver. Então, por isso, se você escrever que o i vai de 1 até o máximo de caracteres, isso vai funcionar no Win32, mas não vai funcionar no Win64, quando você compila para 64. Ou seja, então hoje o recomendado é não usar que vai de 1 até o máximo da string, é você usar low, porque o low vai dizer assim, se for no Win32 ele vai retornar 1, se for no iOS ele vai retornar 0. Porque no iOS a string começa na posição 0. Tranquilo? Tranquilo. Posso pular? Então a construção mais correta é a gente não começar de uma string que vai de 1 até o length da string. É começar de low até o high. Esse é o mais correto. O for in é uma lista que eu preciso percorrer a lista. Isso serve para... Eu posso trabalhar... Tem vários tipos de listas que me permitem fazer o for in. Ou seja, no caso aqui de strings, ele vai percorrer cada caractere. Então, for ch, que é um char, porque um string tem vários char lá dentro. Então, ele vai fazer for ch in s, ou seja, para cada caractere do hello world, do s, da variável s, para cada um dos caracteres ele vai fazer um looping trazendo o seu valor no ch. Isso era uma reclamação muito grande de quem usava Pascal, porque isso no Java era nativo, no JavaScript é nativo, que tem o for each lá do JavaScript, mas no Pascal não tinha. Depois de um certo tempo eles incluíram. E ainda assim não usa muito não, mas isso vai crescer ao longo do tempo. E já é velho isso também, tá? Isso aqui assim, não tinha no começo, mas deve ter já uns 10 anos que está aí já. Então não tem nada de novo não. Bom, essas daí são características que são do for. Pode ser um DAO, pode ser uma lista ou pode ser um for in. Vocês acham que é preciso fazer alguns exemplos disso para a gente ver como é que funciona? Não. Não? Não. Maurício? Não, acho que não. Não? Não. Então vamos falar dos while e os repeats são loopings também. O while, a diferença é que quando você tem o while, você começa já avaliando as variáveis. Ou seja, se a variável já não atender, nem executa. O repeat não. O repeat você primeiro começa executando e só avalia as variáveis no final. Então, basicamente, essa é uma diferença entre um e outro. Ele vai repetir o looping até que essas variáveis sejam verdadeiras. Como no caso aqui ele está OR, então qualquer uma que atingir o número 100, o passado do número 100 aqui, ele já vai sair fora. Ele repete até que seja verdadeiro a afirmação que está na frente do until aqui. Enquanto que o while, toda vez ele executa, volta de novo. É verdadeiro, volta de novo. É verdadeiro, volta de novo. Enquanto que o repeat primeiro executa, depois ele verifica se é verdadeiro. Essa é a diferença fundamental. Também não tem muito mais para abordar sobre isso, não.
exemplos de looping. Dos IOs você também pode ter construções assim, que você vai incrementando até a hora que bate o teto. Isso aí é uma ideia do C, que o C usava muito isso, né? O C, ele atribui a variável e vai incrementando a variável até ela bater naquele limite. Se bater no limite, ele sai fora. Porque o IO lá é um for, né? Um for com variáveis. No JavaScript também é assim. Só o randomize aqui, ó. Agora ele trouxe um exemplo aqui, né? Ele vai estar testando, enquanto ele não chegar a 500, ele executa os loopings, para ele mostrando os loopings que ele gerou aqui. Você está dentro de um for, como é que se você sai do for antes da hora? Se você chegar num certo ponto, você fala assim, ó, quando chegar aqui eu quero que saia fora. Você está dentro do for, você vai precisar dar um break. Tem um comando que chama break, quebra o looping. Ou continue. Você checou, continue era legal da gente fazer um caso, né? Uhum. Que eu continue. A gente tem situações que... Colocar uma situação para exemplificar, né? Pode ser curiosa, né? Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos fazer um negócio bem simplesinho. Nós vamos usar o while enquanto for menor que 500. Só isso. Então eu poderia assim, se eu chegar a... Não vou colocar muito aqui, porque senão a gente... Não, implementa um. Se eu chegar no i maior do que 2, o que eu posso fazer? Eu posso sair fora, por exemplo. Então essa é uma construção para você abortar o looping. Vamos ver como é que isso aqui fica. O que eu errei aqui? É o i aqui. Programador novato sempre tem esses problemas, tá? Já começou aqui que... Quanto que vale o i? Tu não inicializasse é o que Olha, deu pra tu. Olha o tal do i aqui, ó. Não inicializou a variável. Aí, já entrou num bug aí, ó. O código tem 3 linhas e já deu bug. Ou seja, o que a gente tem que fazer? Tem que iniciar a variável. Aí já dá um null pointer exception no Java. Né? Passou 1, incrementou. Quanto que vale o i? Vamos ver o i quanto vale. Vou colocar ele do lado aqui para eu ficar monitorando ele. Ele é maior que 2? Não é. Então incrementa mais 1, virou 2, é maior que 2? Não é. Opa, agora ela já pulou lá para baixo. Então o break, o que é? Você vai avaliar uma condição e vai sair fora se você não quiser mais continuar o jogo. Mas você pode ter coisas do tipo, continue, if i for menor do que 5, vou colocar outro bug aqui, tá? Alguém já descobriu o bug? Alguém já viu o bug aí? Ou ainda não? Tem um bug aí, tá? Por quê? Porque não está incrementando. Não está incrementando. Continue. Continue. Ele não vai para baixo. Ele não vai sair nunca daí, ó. Veja que o i tá sempre 0, ó. O i tá sempre 0, ó. Continue. Tá vendo? É programador. Aí não dá certo, né? Então essa... Isso aí é o funcionamento do break e do continue. Isso serve para for também.
Você pode ter um continue para fora ou pode ter um break por fora. Funciona do mesmo jeito. Perguntas? Lembra que a gente sempre começa o dia com as perguntas. E hoje nós não começamos com as perguntas. Então há dívidas. Tem. Não, é porque antes da gente começar a falar do assunto, nós já queremos saber se tem perguntas. Né? Tinha um professor que falava assim, perguntas? Não, então tem dívidas. É boa também. Bom, então aqui tem o while, tem um for aqui, também a mesma ideia, ó. Aqui ele só está testando se é um caractere tal. Ó, de novo, eu vejo que eles já começaram a ressaltar nas documentações. Essa documentação foi feita pelo Marcos recentemente, então ela está bem atualizada. Ela não é com base no Berlim, mas eu acho que ela era com base no XE8 ou até no Seattle. Então ela está bem atualizada. Vejo que eles já estão começando a fixar a ideia que a gente tem que usar o low e o high, e não de 1 até o length da string. Isso é importante. Olha, já acabamos um capítulo. Hoje foi rápido, hein? Hoje foi rápido. Quanto a gente levou no capítulo hoje? Opa. Então vamos pro seguinte. Esse é bom, aqui estão os negócios. Hã? Esse aí é bom, hein? Esse 4 aí. Esse 4 aqui, o negócio já é um pouco mais puxado, né? Mas não porque é difícil fazer uma procedure hello, né? Fazer uma procedure hello é facinho, né? Até em si a gente sabe fazer aqui embaixo. Até a minha menina de 6 anos faz. Eu não duvido. Uma função, a diferença da função que retorna alguma coisa também. Aqui não tem novidade nenhuma. Aqui tem um detalhe, né? Vocês vejam que está retornando, ó, o valor da função tá sendo, o valor está sendo atribuído para o nome da função. Nós já falamos disso também. Lembra que a gente tem 3 possibilidades. Eu posso retornar o valor usando o nome da função, usando o result, ou usando o exit. Exit. Aliás, eu estava vendo aqui nesse livro, já tem uma parte que fala do exit. Aqui nesse livro dele mesmo já tem. Ó, o outro caso aqui, ó, ele já mostrou o result agora, ó. A mesma função, só que com o result. Capaz até que tá por aqui mesmo, quer ver? Vai lá, que eu tô na aqui, aula. Ó, uma procedure. Ele já veio falando do forward. Então, mas não sabe abrir os dois, tem que levar a chave e tudo. Alô? O que a gente está dizendo assim para o compilador? Olha, você não conhece ainda essa procedure, mas ela está lá embaixo que eu estou implementando ela lá. Então ela fica só a assinatura em si. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Vocês acham que precisa de exemplo? É bom. Isso era para ter JIT, inclusive. Para ter um JIT. Era o quê? Desde a primeira aula. Forward. Então esse aqui é o exemplo do forward. O que ele está querendo dizer é o seguinte. Digamos que eu queira fazer o seguinte. Eu tenho uma função que é soma 5. Ok? Um valor integer e retorna um integer. Então o que ele vai retornar aqui? Ele vai retornar o valor mais 5. Simples assim, tá? Digamos que essa aí é a minha função, mas lá antes de tudo, eu tenho um cara, uma função mesmo, que é calcular dias. Né? E aí eu preciso na função pegar o meu número de dias de hoje
e somar 5 nela. Digamos que fosse alguma coisa assim, tá? Eu vou só substituir isso que está aqui dentro com um número fixo, só para mim não precisar colocar aquela unit ali. Ó, veja que ele está reclamando, tá vendo? Por que ele está reclamando do soma 5 se ela está implementada? Foi lá em cima, não está sendo declarado? Porque o soma 5 não é conhecido ainda por calcular dias. Abaixo da função. Pela função calcular dias. Porque a soma 5 está sendo implementada depois do seu uso. Tá abaixo dela, né? Se fosse possível fazer isso, resolveria o problema. Mas vocês vão ver que há situações que não tem como fazer isso, de você realocar a ordem da chamada. Digamos que por alguma situação eu não posso tirar lá de baixo, eu tenho que ficar aí mesmo. Então vai ficar com erro? Não. Aí você vem aqui e diz que essa função, fala assim, ó compilador, essa função que você não conhece ainda, será implementada logo à frente. Ela está aí embaixo. Ah, sei, sei. Entendeu? Ou seja, então, você está dizendo para o compilador assim, ela não existe ainda até aqui, mas ela está aí embaixo na Unity. Uma pergunta boa. Pode seguir em frente que ela vai estar aí. Eu tô vendo que você escreve aí as funções aí no meio do código e lá em cima você não declara lá. Não é obrigatório declarar não, é função. Ou ele faz isso automaticamente. Quando tu joga ela aí embaixo, ele já cria a declaração lá no público. Não criou nada. Olha aqui, ó. Ó, não tem nada aqui em cima, ó. Não precisa ter não, Maria. Então, a questão é se você quer que a função seja pública ou se ela seja local. É só isso. Né? E só essa unit aí. ela só está local para essa unit. Só essa unit, só a parte de implementação para baixo é que enxerga. Na verdade, essa função soma 5 só enxerga daqui para baixo. Aqui para cima não enxerga não. Se eu vier aqui em cima e falar assim, soma 5, somar 5. Olha lá, ó. Não aceita. É porque o compilador só reconhece ela daqui em diante. Bom, mas eu poderia dizer que está aqui em cima. Ó. Aí ele passa pra valer. Poderia passar ela para cá. Agora a gente está dizendo assim, olha, soma 5 existe, está lá embaixo lá. Não está implementado ainda, mas ele está lá embaixo. Se vira para achar, né, compilador? Tá não entendi. Embaixo. É, exatamente. Procurei. Então assim, o forward tem essa finalidade de você fazer uso de algo que não está implementado ainda, mas que vai ser implementado lá na frente. É uma implementação futura. Esse é o grande, objetivo. Aí fica mais fácil de fazer isso do que sair brincando de tirar de lugar um e outro, pode dar pau, né? Isso é muito útil em algumas situações. Josiel, tá aí? Oi, estou sim. Tá claro? Tá, Beleza, vou pra frente, hein? ok. Chamada recursiva de funções. Bom, chamada recursiva é legal pra caramba, né? Vocês lembram como faz... como é que é aquele negócio de números assim que um multiplica pro outro, pro outro, pro outro, pro outro? Fatorial. Agora tem um ajudante aqui, ó. O Gabriel acabou de chegar aqui de Santos. Ele cansou de ir na praia, agora ele tá chegando aqui, entendeu? Tava na praia esses tempos todos, né, Gabriel? Fibonacci usa recursivo, não, Mário? Oi? Aquela série Fibonacci também usa recursividade. Recursividade? Qual série? Aquela Fibonacci, que é um mais o anterior, que depois soma com o anterior. Eu não lembro de cabeça como é que é a regra dela, não. Eu não lembro de nada também, não. Mas aqui
Aqui, por exemplo, que como ele é chamada recursiva, por que ela é recursiva? Porque você tem uma função que dentro dela chama ela de novo. Ou seja, vira um looping. Onde é que está o segredo do negócio? É que, como ele está decrescendo aqui, ó, o exp menos 1, isso aqui vai fazer x menos 1, x menos 1, x menos 1, até que vai virar 0. Quando virou 0, ele sai fora. Ou seja, numa função recursiva, tem que ter um ponto de saída. Tem que ter um ponto de saída, senão você vira um loop eterno. Então, o mais importante de uma função recursiva é botar um ponto de saída para ele. Tranquilo? Legal. Querem mais exemplos? É ruim fazer exemplo disso, né? Por exemplo, a gente tem no cálculo de custo industrial, nós temos uma ficha que depende de outra ficha, que depende de outra ficha, que depende de outra ficha. E precisa ir chamando o mesmo tipo de cálculo para cada uma das fichas até acabarem as fichas. Aí tem que voltar somando o custo de volta até o produto final. É uma chamada recursiva. É um exemplo prático de como fazer isso. Olha o exit aqui como saída da função, quer ver? Opa, pensei que já era aqui, ó, mas ele não... Ele falando assim, ó, pode ser por result. Ó, result ainda, pois não. Olha o exit aqui, ó. Já sai começado como true. Ou seja, ele está saindo e já saindo como true. Primeiro ele atribuiu false, ó. E depois que ele chegou no ponto que ele não vai continuar mais, ele já saiu como true. Essa é uma construção que eu conheci há pouco tempo, né? Mas você vê que já começa a constar dos documentos. Primeira vez que eu estou vendo um documento que consta isso. Perguntas? Pode aproveitar para as perguntas, que agora nós vamos encontrar que procurar outro tópico. Existe uma diferença em relação ao uso de memória quando nós colocamos uma constante num parâmetro ou deixamos de colocar uma constante. Uma constante significa que o valor não pode ser alterado. Lembra disso? Sim. O valor não é alterável. O fato de não ser alterável, ele não requer espaço de memória adicional para que manipule a informação. Porque ele é fixo. Vai criar a função com constante e ainda quer alterar o valor da função, não vai dar compilação, né? Erro de compilação. Esse exemplo dele aí, ele cria uma constante, né? De tipo inteiro. E depois ele quer multiplicar por 2, é o compilador da erro, tá vendo? Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha lá, o exemplo que está no livro dá erro. Ó. Você entendeu por que eu coloquei ele aí? Eu tava achando estranho esse negócio. Valor, recebe valor vezes 2. Como é que você vai atribuir... Como é que você vai atribuir valor para um cara que é uma constante? Não pode, né? Tem que puxar a orelha do cantor. Esse aqui tá errado, né? Olha lá, ó. Não pode o valor receber valor. Ele é uma constante. Ele anotou aqui, ó, que dá erro na compilação. Aquilo é... Recebe valor. Aí tá dizendo até o erro aqui embaixo, qual que é, ó. Então a constante, você tem essa situação que não pode mudar o valor. Mas você tem uma economia de espaço de memória. Porque quando ela não é uma constante, o compilador tem que reservar mais memória para poder guardar os ponteiros dela. E isso, obviamente, vai gastar mais bytes. E quando você coloca aqui uma constante, ele pode reduzir isso muito mais.
Porque você vai só fazer uso, você não vai atribuir nunca valor para ela. Você está dizendo assim, ó, esse parâmetro não pode receber um valor diferente daquele que veio. Então essa é uma decisão de tempo de construção de código. Mas aqui também não tem uma outra situação que seria possível, que é você passar por referência, não por valor. Quando a gente está passando uma variável sem dizer, sem colocar, não colocar nada ou colocando constante, nós estamos passando o valor da variável, não o endereço dela, ou o ponteiro dela. Quando nós falamos que a gente vai passar ela como var, nós passamos o endereço na memória onde se encontra o valor daquela variável para quem chamou aquela função. Acho que é bom colocar exemplo, né? Ou não? Isso é. Isso aí, né? Exemplo. Ó, eu posso fazer assim, ó. I é igual a tal. Né? E aí vou multiplicar por 2. Então, double dividido I. Quanto que vai valer I depois que rodar? 10.000 e alguma coisa. Isso. Mas por que eu não precisei pegar o resultado? Porque eu poderia pegar o resultado, né? Porque o endereço porque o endereço de memória do valor dentro dessa função, na verdade, é o desse i que está aqui, ó. Por quê? Ele é a própria variável. Ele não dobrou a variável. Ele não tem 2 espaços de memória. Ele só tem um espaço de memória. É diferente de quando diferente de quando você faz isso, ó, que você vem aqui e diz assim, ó, não tem var. Isso significa que você tem um espaço de memória para o i e tem um outro espaço de memória para value. Entenderam a diferença? Quer dizer, se você passou var, na verdade você não reservou outro espaço, você continua, no caso aqui embaixo, você continua trabalhando na mesma variável i. Isso chama passar parâmetros por referência. O que é uma referência? É o endereço de memória daquela variável. Isso faz toda a diferença. É um ponteiro, né? Ele é um ponteiro. Ele é um ponteiro que aponta para o i. É a referência dele, né? Então, em várias linguagens você tem isso essa linguagem, esse termo, né? Que você passa o parâmetro por referência. Você não passou o parâmetro por valor. Você passou por referência. Quando é por referência, você está passando o endereço da variável. Então, no caso aqui, essa função, ele está passando o endereço da variável, não o valor da variável. Enquanto que na value 2, você está passando o valor da variável e não o endereço dela. Confuso? Confuso. Qual mais indicado aí então? A primeira é a que usou o var? O mais indicado é você ter uma constante, porque isso está mais otimizado do que as outras situações. Mas às vezes você quer alterar o valor daquela variável e reutilizá-la, então você não vai poder passar como constante. Então na segunda da fila você não tem a constante. E por último você tem a situação do valor, que você quer retornar o montante dela. É por isso que aqui, ó, nós temos assim, que eu passei o i 5.000. E quando eu peguei de volta aqui, nós vamos pegar 10.000 e pouco. Vamos ver se funciona. Nós não vimos ainda. Olha lá, ó, 11.110. Ou seja, você vê que eu não precisei pegar o retorno dessa função. O próprio i já incrementou lá dentro da função. Vamos colocar para parar ali para vocês poderem ver. Ó, tá aqui, o i vale 5,5, tá aqui, ó, do lado. Ok. Tá? Aí nós vamos entrar lá
Ó, você fala assim, ó, é o Valor que tá alterando? Não, é o I que tá alterando. Olha lá, ó. Ó, o 111 lá dentro. Só que não retornou nada, tá vendo? Ou seja, é o próprio I que está sendo alterado aqui. Olha o I lá. Servidor. Se isso aqui fosse... Se fosse global aqui na Unity, um global local, né? Talvez desse para ver melhor. Ó, então o I vale 555. O Valor ainda vale 555 e o I também, ó. Mas olha o que aconteceu com o I, ó. E vale 11 mil. Ele mudou. Por que mudou? Porque o endereço de memória do I é o mesmo endereço de memória do Valor. Eles são a mesma variável. Agora, se eu colocar aqui 2, que o 2 ele não faz, ele não passa por referência, ele passa por valor. Vamos ver o que acontece com o 2. O I vale 555, beleza? O Valor vale 555, porque veio do I. Olha o que aconteceu com o Valor. Mudou e o I não mudou. Sim, sim. Ficou claro? Ficou, agora ficou. No primeiro caso, a variável Valor e o I, na verdade, é o mesmo espaço de memória. Enquanto que no segundo caso, são dois casos diferentes. Se porventura eu tivesse a terceira opção, que seria com a constante, e passar valor 3 ali, ele vai pegar a constante? Ou não consigo colocar as 3 no mesmo unit? Assim? Isto. Isso vai dar erro de compilação. Tem bastante? Vai dar pau. É, por isso mesmo. Olha lá, já não compila. Ou seja, o que ele está dizendo aqui, ó? O valor é fixo, eu não posso atribuir o valor à minha variável esquerda. Quem que é a minha esquerda aqui, ó? Meu lado esquerdo. É o Valor. Eu teria que retornar como um result. O valor. Resultado. Result. Isso funciona. Mas não faz a mesma coisa que estava fazendo antes. Né? Você vai carregar o valor. O I vale 5,5. O Valor vale 5,5. E o result vale 11. Significa-se que eu tenho o Valor é um montante, o I é uma área de memória, o I é outro e o result é outra. Eu passei a ter 3 áreas de memória distintas. Entendi. É por conta desse tipo de construção que está escrito aqui. Então, o I aqui nunca vai mudar de valor. Então. Isso é interessante. Beleza? Parece um detalhe besta, mas faz toda a diferença. Bem complexo. Às vezes a gente não se atém a esses detalhes. Overload. Overload é para você pegar métodos que fazem a mesma coisa, mas com parâmetros diferentes. Ou seja, ele é o que se chama de sobrecarga. Então aqui ele tem exemplo. O min, ele aceita int 64, ele aceita single, aceita double e aceita extend. Mas para ele poder estar no mesmo lugar com o mesmo número de função, você tem que dizer que é overload. E também tem que ter parâmetros diferentes e retornos diferentes em alguns casos. Aí ele aceita que você tenha a mesma função com parâmetros diferentes. E tem várias situações que isso acontece. Lembra que quando a gente está digitando lá no Delphi, ele mostra uns helps lá. Por exemplo, int to string. Olha lá, ele tem 2 tipos de dado que ele pode receber. Ele tem um overload aí. Você pode passar um integer ou você pode passar um int 64. Lembra, o integer ele tem, eu acho que, se eu não me engano, tem 4 bytes, né? E o 64, se eu me lembro, tem 8 bytes, um negócio assim.
Lembra que a gente estava vendo isso aqui outro dia? Então, isso significa que essa função tem duas funções int to string, só que uma está com overload sobre a outra. Entendi. Entendeu? Então, aparecem essas duas aí porque existe duas construções, tem o mesmo nome e tem um overload lá com parâmetros diferentes. Passo para frente. Pode ser. Pergunta? Um overload e os ambíguos. Às vezes, dependendo da construção que você faz, eles não, o compilador vai escolher qual é a função a ser utilizada. Está dizendo aqui isso aqui dá erro, né? Não sei se é caso. Mas porque tem tipos diferentes na assinatura para ele aceitar o overload. E se você tiver duas que são muito próximas, ele vai falar assim, ó, eu não sei qual usar, tenho duas aqui que seria aplicável. É isso aí que ele chama que é ambíguo. Então, se você tiver uma situação que é um overload resulta em um ambíguo, é porque ele não tem no código das duas ou mais funções que ele aquela construção encaixa em mais de uma situação. Então você tem uma situação que é ambígua. Querem exemplo? Não precisa. Se tiver valores diferentes, pode ter problema, né? Se for tipos diferentes, não tem problema. Mas os tipos. Se o valor, aí tem... ou você tem mais parâmetros ou menos parâmetros diferentes. Não pode ser apelidos de tipos que são muito próximos da outra. Ou até que levem às mesmas. Por exemplo, um ANSI-string e um string. Qual será que ela é diferente? Eu não sei responder, eu teria que ir lá para o teste lá. Que de repente você escreve uma com string, outra com ANSI-string e ele fala assim, ó, isso aí é ambíguo. Está me dando duas funções que têm o mesmo jeitão de funcionar, que fazem a mesma coisa. Tudo bem? Tudo bem. Nós falamos do inline um dia, não lembro quando foi isso aqui, foi acho que nos primeiros dias, não sei se foi no primeiro dia ou no segundo. Mas se vocês lerem aqui, vocês vão ver que ele fala que, basicamente, que você... Quando você está com o inline ligado, ele fala de fazer uma chamada direto e retira alguns códigos que não tem necessidade. Ou seja, então você diz assim, aquela minha função ou aquela minha procedure, você coloca na frente dela que ela é inline. Tá? Ó, um exemplo aqui. Ó. Max. Esse inline aqui vai fazer com que o teu binário seja mais enxuto. Mas você não pode fazer isso para tudo. Tem situações que ele aceita, tem situações que não. Normalmente ele vai utilizar isso em funções ou procedures que são bem curtas. Não para procedures ou funções que tem muitas linhas de código. Ele tem algumas regrinhas lá. Ele vai tornar o código menor. Então, o binário que ele vai resultar para código de máquina, ele é mais direto e tem menos saltos e menos desvios. Ou seja, resulta num código mais eficiente. Esse é o objetivo dele. Não tem muito uso. Você também pode passar ele lá nas propriedades do projeto. Você pode dizer que ele é um inline alto. Só que ele fala assim, ó, cuidado com isso daí, porque de vez em quando isso aí falha. Né? Não bote para alto, não. Não bote para alto sem testar, porque de vez em quando falha. Então, não é uma boa ideia, não. Tá? Tem uma unit nova que tem um recorde que chama T-Stopwatch. Que é isso? Imagina um cronômetro. Você fala assim, ó, start new, inicia uma nova cronometragem. Aí chega uma hora e você fala assim, stop, para. Aí a hora que você parou, você consegue medir e coletar quanto tempo que foi entre o start e o stop. Entendi. Então, nada mais do que se fosse uma ideia real de um objeto, seria o nosso cronômetro.
Então o que ele fez aqui no exemplo? Ele falou assim, ó, inicia a contagem. Fez o loop, aí acabou o loop ele falou stop. Por quê? Agora ele tem o valor muito mais próximo do que se ele fosse pegar a diferença dentro do show. Porque se você ainda vai chamar a função show, pode ser que ela demore para fazer alguma coisa, dependendo do que é, dependendo do código que tem lá dentro, para depois ele pegar o valor do... Não, você para o cronômetro, depois fazer outras coisas. E aí você pode pegar, olha, ele pegou aqui a diferença que tem de milissegundos. Então isso é novo, mais recentemente conhecido, e basicamente é um cronômetro. Quando você precisa cronometrar alguma coisa, esse cara aí é o cara ideal hoje. Aqui também tem um negócio interessante, que é você atribuir tipo às vezes não vai dar certo. Vamos pegar um projeto novo aqui. E nós vamos dizer o seguinte, ó, que nós temos um tipo de procedure, minha procedure, que ela recebe a seguinte assinatura: procedure sender the object. Alguém lembra o que é isso? Olha aqui embaixo, ó. É um evento. É um tipo de um evento. Ou seja, nós estamos aqui, toda vez que eu for usar o teminha procedure, ele tem que ter um parâmetro tal. Então o que a gente pode fazer aqui nessa brincadeira? A gente pode fazer o seguinte. Caso 1. Ctrl Alt C para criar criar a procedura aqui em cima na interface. Caso 1. Então aqui nós teríamos alguma coisa aqui. Né? Mas vamos criar um caso 2. Como eu declarei ali, eu acho que isso aqui não pode ter dentro do objeto. Né? Vou tirar fora aqui só para não dar um erro. Não correr o risco de dar um erro. Caso 2. E aqui faz outro código. Código 1, código 2. Então o que pode fazer? Pode dizer o seguinte. A gente pode chamar aquele... Deixa eu tentar imaginar aqui alguma coisa, né? Random. E aqui vai ser 100. Então o que eu queria... Qual que era a minha ideia aqui? Era fazer o seguinte. Código 1. E aqui a gente teria código 2. Quando é que nós vamos executar um ou vamos executar o outro? Então, aqui é a minha procedure, que é do tipo minha procedure. Aí nós vamos dizer o seguinte, se o i for maior que 50, nós vamos executar a procedure caso 1. Se não, nós vamos executar a procedure caso 2. E MP. Vamos ver se isso dá certo. Ó, sem erro, hein? Isso é novidade. I, quanto que vale o I? Vale o...
Tantas quantas as condicionais que você conseguir usar, ali é possível. Ah, entendi. Aqui ele está dando aquele exemplo do VAR lá, ó. Então eu vou pular. Só que ele está dizendo assim, ó, se o checkbox 1 tiver marcado, execute a procedure tal. Se não estiver marcado, execute a outra procedure. Ou seja, então dependendo do que o usuário marcou lá no checkbox dele, ele executa ou uma ou a outra. A mesma ideia. Legal. Funções externas, normalmente é para apontar para uma DLL. Então tá aqui, ó. Get username, ele está na DLL ADV API 32 e lá dentro está escrito get username W. Funções externas é porque você quer fazer uso de uma função que não está no executável corrente. Ele está fora. Geralmente, quando nós vamos declarar, fazer uso de variáveis, de DLLs, nós precisamos disso. Oi. Tá. Bom, aqui já começamos a entrar em DLLs já. Acho que a gente pode dedicar outro dia para isso. Por hoje tá bom? Tá ótimo. Batemos 1h02, tá bom, né? Uhum. Alguma pergunta? Não vou falar de DLL não. Não? Vou não. Achei que nós já... Alguém quer construir uma DLL? Aí eu queria aprender. Isso é interessante, hein? É. A maioria Então que usa o DLL. Ah, mas o DLL vai dar 10 minutos só. É? Bateu 1h02. DLL só vai dar 10 minutos, só o que a gente vai fazer com o resto da noite? Ah, e amanhã nós Pronto, só, quer dizer que só amanhã dá a um catadão brincadeira é DLL DLL. e segue adiante. Tá bom, então amanhã nós vamos ver como é que constrói uma DLL. Perfeito, então. Tá bom? Mas é só para construir ou é para consumir ela também? Os dois. Nossa. Já Bom, é. aí já dá mais 10 Diga-se. minutos, né? Ele dá o pirulito e depois toma. Então tá bom. Ó, mas DLL a gente tem a construção, a gente tem o uso dela dinâmico ou estático. Isso só já é bastante já, né? Meia horinha DLL, o resto a gente segue o curso. Então tá. Certo. Tá bom. Beleza então? Beleza, então. Pra consumir também, gente. Até amanhã, Só boa quer mostrar desgraça. Boa noite. Quer mostrar só o cardápio? É? Quer mostrar só o cardápio, pessoal. Não é? Aí. Deve fazer uma graça, né? Tá bom. Beleza, então. Até amanhã, pessoal. Boa noite.